Olá, eu sou o professor Danilo Rodrigues. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gostaria de lembrá-los que esse canal é exclusivo para você, profissional de educação física, estudante de educação física, que busca se atualizar em relação à ciência voltada para o treinamento de força, em específico para a musculação. Antes de mais nada, eu gostaria também de pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, pois assim esse conteúdo conseguirá chegar em outros profissionais, em outros estudantes e contribuir para a educação física como um todo. E também você será notificado quando uma nova aula estiver disponível. Tá joia? Vamos então iniciar nossa aula. Amplitude de movimento e ordem e escolha dos exercícios na musculação. Esse é um assunto muito importante que deve ser discutido, que na verdade está sendo discutido atualmente na literatura. Qual a amplitude, qual a ordem e qual os exercícios eu vou utilizar no momento da minha sessão de treinamento? Quais eu vou escolher para prescrever para o meu aluno? Então, é muito importante saber disso e eu vou atualizar vocês agora no decorrer dessa aula. Vamos embora. Em relação à ordem dos exercícios, as diretrizes atuais recomendam realizar exercícios multiarticulares antes dos exercícios monoarticulares em um programa de treinamento de força. Então, o American College, em 2019, ele diz o seguinte, que realizar os exercícios multiarticulares antes dos exercícios monoarticulares parece ser uma estratégia mais interessante. Mas por quê? Porque ele justifica que realizar os exercícios monoarticulares antes dos exercícios multiarticulares, você pode ter uma perda de performance, pois o músculo envolvido no exercício monoarticular já estaria supostamente ali fadigado para contribuir para o exercício multiarticular. Então, essa é a recomendação e isso está sendo discutido atualmente, 2019. Então, essa é a recomendação mais recente. Porém, no mesmo ano, veio uma nova revisão dizendo o seguinte, agora não do American College, né, de outros autores, dizendo o seguinte, o que acontece quando eu faço multiarticular primeiro e monoarticular depois, ou monoarticular primeiro e multiarticular depois? Quais alterações ocorrem para que, de fato, ocorra essa alteração na performance, né? Então, eles definiram o seguinte, que quando você manipula essa ordem, multi e mono, ou mono e multi, você tem alterações no número de séries, podendo ser mais, podendo ser menos, número de repetições dos exercícios, podendo ser mais, podendo ser menos, consequentemente, alteração na carga total levantada. Então, esses foram os pontos principais que foram discutidos aí no mesmo ano daquela recomendação, né? Que o volume de treinamento pode ser alterado. Séries, repetições, carga total levantada, são variáveis ali que estão relacionadas ao volume. Então, quando você utiliza alguma dessas ordens, você altera o volume de treinamento. Dando sequência, então. Esse é um artigo aqui publicado pelo nosso grupo, né, o grupo Performance Humana, do Laboratório de Performance Humana da Unimap. E o trabalho está intitulado da seguinte maneira. A ordem dos exercícios de força mono ou multiarticular influencia o volume de treinamento? Então, nós aqui, buscando sempre trazer novas evidências para a literatura, buscamos identificar se o que foi levantado ali da questão da ordem realmente se aplica na prática, né? E aí, aqui está o desenho experimental. Foram realizadas, então, 4 sessões de treinamento, com um intervalo de 72 horas entre elas. A primeira sessão era uma sessão somente de exercícios multiarticulares. A primeira sessão era uma sessão apenas de exercícios multi e monoarticulares. Os 3 primeiros exercícios multi e os 3 últimos exercícios monoarticulares. A segunda sessão eram exercícios monoarticulares primeiro e depois exercícios multiarticulares, ou seja, mudou a ordem ali, né? O primeiro era multi, depois mono, o segundo mono, depois multi, e o terceiro era alternado, multi-mono, multi-mono, e o quarto era mono, multi, mono, multi. Ou seja,
a ordem dos exercícios foram alteradas. Basicamente isso, entre mono e multiarticulares. Será que isso vai influenciar, então, no volume de treinamento? Olha os resultados, que interessante. Não teve alteração significativa no volume total de treinamento, na carga total levantada, que é o número de séries vezes o número de repetições, vezes o peso utilizado para realizar os exercícios. Não teve diferença significativa entre as sessões. Então, se eu começar com exercícios, todos os exercícios multiarticulares, depois for para os monoarticulares, não vai ter diferença. Se eu realizar tudo exercício mono e depois tudo multi, não tem diferença no volume total. Se eu começar com multi, depois vou para o mono, depois voltar para o multi, não tem diferença. Ou o inverso disso, começar com o mono, ir para o multi, voltar para o mono, não tem diferença no volume total de treinamento. Ah, professor, então eu posso escolher qualquer exercício para iniciar, como não vai alterar no volume, então não vai afetar o resultado ali, né? A adaptação que o meu aluno, o meu cliente, ou até eu mesmo, né, vou ter ali no final do meu programa de treinamento. Cuidado! Essa evidência mostra que não tem alterações no volume total de treinamento. Agora, vejam que interessante essa questão de mono e multiarticulares. Esse outro estudo aqui, 2020, né? Ele investigou o seguinte: será que variar a ordem das combinações entre mono e multiarticular irá promover efeitos diferentes nas adaptações do treinamento de força? Essa é a pergunta. Será que se eu alterar essa ordem entre mono e multi, eu vou ter adaptações diferentes? Aí vejam que interessante. Nós vimos ali que no volume total não, mas as adaptações, nesse caso aqui, força e hipertrofia, já não foi mostrado no estudo anterior. Porque aquele estudo também foi um estudo mais agudo, né? Um estudo com 4 sessões apenas. Esse aqui é um estudo crônico que vai mostrar então adaptações em força e hipertrofia. Veja o que eles mostraram de resultado aqui, né? Rapidamente. Primeiro, eles fizeram a seguinte maneira, né? Para realizar esse estudo. O desenho experimental foi da seguinte maneira. Um grupo realizou somente exercícios multiarticulares. Um outro grupo, somente exercícios monoarticulares. Um terceiro grupo, exercício multi e monoarticulares. E o outro grupo, exercício mono e multiarticulares. Então, teve ali uma diferença na ordem, né? Quais foram esses exercícios, principalmente para quem está no áudio aí no Spotify, né? O grupo que realizou só exercício multi, realizou somente supino reto. Ponto. O grupo que realizou somente exercício mono, realizou apenas tríceps testa. Ponto. O grupo que realizou multi primeiro, depois mono, realizou supino, depois exercício tríceps testa. E o que realizou mono, depois multi, realizou tríceps testa, depois supino. Tá certo? E o que eles tiveram de resultado? Vejam que interessante, ó. Quando foi avaliado a cabeça lateral do tríceps, aí a gente entra naquela discussão, será que supino pega tríceps? Eu contabilizo uma série por tríceps no exercício supino, ou somente no exercício que é isolado, né? Que é denominado aí isolado na prática? Será que tem diferença se eu realizar multi, depois o mono, ou mono, depois o múltiplo tríceps? Então, vamos lá, o que eles mostraram aqui de evidência, que interessante. Pensando na área de secção transversa, hipertrofia, eles mostraram que quem realizou somente o exercício multi, somente o supino, teve aumento da cabeça lateral do tríceps. Quem realizou apenas o tríceps testa, não teve adaptação em hipertrofia na cabeça lateral do tríceps. Pô, professor, mas ele realizou um exercício de tríceps e não teve adaptação na cabeça lateral? Não. Aí entra discussões biomecânicas, alavancas, etc., né? Não é o caso da nossa discussão hoje, somente ordem, seleção dos exercícios. Quem realizou exercício multi primeiro e depois o mono, teve adaptação na cabeça lateral. Óbvio. Por quê? Porque o multi é o supino. Então, se eu tenho
uma adaptação só no supino, obviamente eu tenho no supino e no tríceps testa, no multi e no mono. E o mesmo aconteceu ali quando se inverteu a ordem. Então, ou seja, fazer supino cria adaptação na cabeça lateral do tríceps, em hipertrofia. Agora, olhando a cabeça longa do tríceps, o que aconteceu? Exercício multi, exercício supino, não promoveu adaptação na cabeça longa do tríceps. Porém, o exercício tríceps testa criou, né, uma adaptação em hipertrofia para a cabeça longa do tríceps. Então já começou a iluminar aí o entendimento sobre as adaptações das cabeças do tríceps em determinados exercícios. Então, parece que supino cria adaptação sim no tríceps, mas não em todas as cabeças, né? Então, na cabeça longa, somente o tríceps testa promoveu a adaptação na cabeça longa do tríceps. E aí o mesmo se repetiu no multimono e mono e multi, porque se o testa criou adaptação para a cabeça longa, ele está envolvido nas duas outras combinações, obviamente, teve adaptação. E na cabeça medial do tríceps, somente o tríceps testa promoveu adaptação para a cabeça medial do tríceps. Logo, multimono, mono e multi também, porque está envolvido com o mesmo exercício. Então, quando se pensa em adaptação da cabeça lateral do tríceps, o exercício supino reto pode ser uma alternativa interessante. Melhor do que o tríceps testa. Porém, eu não posso escolher entre um e outro. Qual é melhor para gerar adaptação para o tríceps como um todo? Não, eu tenho que olhar de uma forma mais minuciosa. Os dois são importantes para o tríceps, porém, um cria adaptação mais na cabeça lateral e o outro cria uma adaptação mais na cabeça longa e cabeça medial. Então, os dois são importantes para o tríceps. Depende de qual é seu objetivo e que porção, que cabeça do tríceps você quer criar adaptação. Legal, né? Então, esse estudo aqui, muito bacana, mostrou que a escolha do exercício multi ou mono pode influenciar nas suas adaptações morfológicas. Esse outro estudo aqui mostrou o seguinte: será que se eu utilizar amplitudes diferentes, eu posso criar adaptações diferentes na musculatura? Então, nós vimos que a ordem dos exercícios não altera o volume de treinamento. Vimos que a escolha dos exercícios são importantes para determinar em qual parte da musculatura eu vou criar determinada adaptação. E agora, qual amplitude é mais interessante para que eu crie adaptações de força e hipertrofia? Então, esse estudo investigou o efeito da amplitude de movimento no agachamento profundo e também no agachamento com amplitude reduzida. Aí ele viu também adaptações em tendão, na musculatura específico, né? Mas a gente vai voltar aqui somente para hipertrofia e força da musculatura. Então, aqui estão as características da amostra, né? Foram 2 grupos, um grupo de 9 indivíduos realizaram um agachamento curto, com amplitude reduzida, e um grupo de 8 indivíduos realizou um agachamento profundo, com amplitude de movimento ali profundo. E aí aqui as características, né? Os indivíduos tinham dos 2 grupos entre 23 e 25 anos, peso aproximadamente 80 quilos, 1,80 m, força isométrica semelhante, potência no salto, altura, né, do salto semelhante, a musculatura inicialmente ali do quadríceps, que eles chamam da parte frontal ali da coxa, semelhante, e a área ali do tendão também semelhante. Então, não tinha diferença entre os grupos, basicamente. Vamos ver agora as adaptações que essas metodologias, né,
agachamento curto, um agachamento profundo, promoveu nos indivíduos que participaram do estudo. Então, pensando na área de secção transversa, na parte anterior da coxa, do quadríceps, vejam que interessante, muito bacana os resultados desse estudo. Ele mostra o seguinte, ó, ele dividiu por ressonância magnética a coxa em 9 partes. Então, ele veio fragmentando de região mais proximal, região mais medial, até região mais distal. E ver se, além da amplitude, essas adaptações ocorreriam de forma diferente em determinados pontos da musculatura. Então, um estudo bem minucioso, bem profundo esse estudo, muito interessante. E ele mostra o seguinte, ó, que quando se realiza o agachamento profundo, eu tenho adaptação em hipertrofia na região proximal, na região medial e na região distal da musculatura. Então, quando eu realizo o agachamento profundo, eu tenho adaptação em toda a extensão da coxa. Porém, quando eu realizo o agachamento com amplitude reduzida, eu tenho adaptação apenas na região proximal da musculatura. Então, veja que interessante. Agachamento profundo é melhor do que um agachamento com amplitude reduzida? Não. Por quê? Depende do seu objetivo. Se seu objetivo é criar uma adaptação na musculatura como um todo, ok, faça agachamento profundo. Isso será mais interessante. Ah, mas o meu objetivo é criar uma adaptação somente na região proximal. Por quê? Porque eu vejo que o meu aluno ele já desenvolveu bem a região distal da musculatura e ficou um pouco assimétrico. Eu quero desenvolver somente a região proximal. Então, realize agachamento com amplitude reduzida. Eu posso utilizar as duas estratégias, vai depender do seu objetivo. Novamente, não existe exercício melhor ou pior. Todos os exercícios são válidos. Os exercícios têm que ser direcionados de acordo com o objetivo do seu aluno, do seu cliente, ou até mesmo o seu objetivo na hora do treinamento. Olha que interessante. Eles viram também que a amplitude de movimento pode influenciar nas adaptações no agachamento, nos músculos posteriores da coxa, nos isquios tibiais. Então, eles viram o seguinte, que quando se realiza o agachamento profundo, eu tenho uma adaptação na parte posterior da coxa e na região mais proximal. Só. Essa é a única adaptação que ocorre na região posterior com o exercício de agachamento. Somente quando eu realizo ele com amplitude máxima ali, com alta amplitude, né, descendo bastante, passando de 90 ali, e na realização do exercício com amplitude reduzida, não tem adaptação nenhuma em isquios tibiais, na região posterior da coxa. Não tem adaptação. Somente no agachamento profundo, ainda só na região proximal. Tá ok? E agora para a força. O que foi identificado para a força? Que no agachamento profundo, então, como que eles fizeram para avaliar a força, na verdade, né? Porque são duas amplitudes diferentes, eles treinaram com amplitudes diferentes para ver essas adaptações entre hipertrofia do quadríceps e hipertrofia dos isquios tibiais. E para a força, eles deveriam avaliar de forma específica, né? Isso é o que se espera de uma metodologia robusta. Então, o que eles fizeram? Avaliaram os dois grupos, a força na amplitude reduzida e na amplitude profunda. Avaliaram os dois grupos na força dessas duas condições, profundo e reduzido. Eles viram o seguinte, que quando foi avaliado o agachamento profundo, não teve diferença entre os grupos na questão do agachamento reduzido. Ou seja, quando o indivíduo realiza o agachamento profundo, ele consegue criar adaptação de força também na amplitude reduzida. Agora, quando o indivíduo faz o exercício na amplitude reduzida, ele não tem adaptação em força
na amplitude profunda. Então, a escolha da amplitude de movimento também vai influenciar na adaptação de força. Mais uma vez, resumindo, quando o indivíduo realiza o exercício com amplitude profunda, ele tem adaptação na força, tanto quando ele realiza com amplitude reduzida, quando ele realiza com amplitude profunda. Quando ele realiza somente amplitude reduzida, ele tem apenas adaptação na amplitude reduzida de força. Quando ele vai testar a força na amplitude profunda, como ele não treinou, ele não tem essa adaptação, diferente do outro grupo que conseguiu também adaptação nesse caso. Isso é muito interessante de se observar e também utilizar essa informação no momento da prescrição do treinamento. Tá joia? Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção. Gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. No Instagram, eu posto diariamente ali enquetes relacionadas ao treinamento de força, direcionado para a musculação. Essas enquetes me ajudam a direcionar o conteúdo aqui para vocês, então é muito interessante que vocês participem e interagem lá no Instagram. Convido vocês também a participar do meu Facebook. Se tiverem dúvidas e quiserem me pedir alguma informação, algum artigo, ou quiserem fazer perguntas, pode me mandar no direct do Instagram, pode me mandar e-mail, e também convido-os a participar do meu canal no Telegram, Prescrição do Treinamento de Força. Esses artigos que foram apresentados aqui para vocês estão disponíveis lá para leitura na íntegra. Então, participem lá do canal. Para participar do canal, é só acessar o link que está na bio do Instagram. Então, o link do canal do Telegram está disponível na bio do Instagram. Tá certo? Nos vemos em breve. Grande abraço!